Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje. Eu me surpreendi, mas eu recebi muitas dúvidas das pessoas perguntando se agora, depois do desdobramento da Magazine Luiza, vale a pena comprar essa ação. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos falar também um pouco o que é o desdobramento. Logo depois da vinheta a gente já começa. Se você gosta do nosso canal, curta o vídeo, se inscreva também no canal, ativa o sininho e não deixa também de avisar para os teus amigos. A gente já começa. Bom, vamos começar a falar um pouquinho o que é um desdobramento de ações, tá? Eu gosto muito de usar como exemplo, eu tenho dois exemplos principais. Um deles é imaginar que existe uma pizza, por exemplo. Então, se você está num lugar que você pede uma pizza, não faz muita diferença a pessoa cortar, por exemplo, em 4 fatias, em 8 fatias ou em 16 fatias. A quantidade de pizza é igual. E esse é o racional que eu preciso que vocês tenham. O tamanho da empresa continua o mesmo. A quantidade da pizza é a mesma, não importa se ela tem 1000 ações, 1 milhão de ações ou 10 milhões de ações. O outro exemplo que eu também gosto de falar é, por exemplo, imagina que você tenha R$1000 em 10 notas de 100. Se você trocar essas 10 notas de 100 por 50 notas de 20, você continua com R$1000. O que facilita para você? Facilita a tua liquidez. Ou seja, você não vai ter aquela pessoa reclamando que não tem troco, por exemplo. E é exatamente esses dois pontos que a gente precisa entender quando a gente fala de desdobramento. Por que as empresas fazem um desdobramento? Para que elas tenham liquidez nas ações. E o que acontece com a empresa? Ela não muda de preço. Tá? Se você ainda não conseguiu entender bem, eu vou dar um exemplo já em ações, por exemplo. Vamos imaginar que existe uma empresa hipotética que tenha o preço, cotação mesmo, que você vê ali no home broker de R$10. Se ela tem 10 milhões de ações, por exemplo, você tem um valor de mercado, multiplicando um pelo outro, 100 milhões. Por quê? Você tem 10 milhões de ações, cada uma delas vale R$10, logo o mercado imagina que ela vale 100 milhões de reais, essa empresa fictícia. Se o conselho de administração resolver colocar uma proposta de desdobramento dessas ações, e por exemplo, em vez de 10 milhões de ações, ele queira que tenha 20 milhões de ações, por exemplo. Se ele quiser isso, o que vai acontecer com o preço? Ele vai diminuir para R$5. Por quê? Porque você tinha 10 milhões de ações, passou para 20 milhões de ações, R$10 o preço, cai para R$5 o preço, na forma que quando você multiplica um pelo outro, o valor de mercado da empresa continua sendo 100 milhões de reais, assim como se você cortar a pizza em 4 fatias ou em 8 fatias, o tamanho da pizza é o mesmo. Tá? E o que aconteceu com a Magazine Luiza? A Magazine Luiza, ela emitiu um fato relevante aqui, em que ela está falando que vai fazer um desdobramento de ações. Então hoje ela tem 190.591.464 ações e ela vai fazer um desdobramento na proporção de uma ação para 8 ações da mesma espécie. Então depois do desdobramento ela vai passar a ter esse valor vezes 8, 1.524.731.712 ações. Isso significa que se você tiver 100 ações da Magazine Luiza, você vai passar a ter 800 ações. Se você tiver 300 ações, você vai passar a ter 2.400 ações. E se você comprou no fracionário 25 ações da Magazine Luiza, você vai passar a ter 200 ações e vai entrar, por exemplo, no lote padrão. Tá? Isso parece ser interessante, porque o preço da ação cai de R$240 mais ou menos para R$30, então agora a pessoa consegue comprar um lote com R$3.000 e não com R$24.000. Um lote, como vocês já devem saber, são 100 ações no total. Tá? Então esse é o racional da empresa. A empresa quer que tenha uma liquidez maior nas ações dela, mas o valor da empresa não muda. E aí as pessoas me perguntam assim, mas Daniel, as empresas que desdobram de valor, elas aumentam de preço. A Trisul desdobrou lá atrás e ela aumentou de preço. O Banco Inter desdobrou e ele aumentou de preço. A Magazine Luiza lá atrás também, ela desdobrou e aumentou de preço.
Como assim não muda o valor da empresa? É exatamente isso, o valor não muda, mas o que, que acontece? A gente tem que normalmente as empresas que desdobram de valor é porque elas cresceram muito o preço delas. E por que, que uma empresa cresce o preço dela? Ou porque ela melhorou os fundamentos, ela entregou resultado, ou porque o mercado tem uma expectativa boa com relação ao futuro dela, ou os dois juntos. E aí ela se valoriza. Ela se valorizando, ela fica cara. Ficando cara, ela precisa desdobrar. Então a gente vai ver muitas empresas que desdobram sendo empresas boas, empresas que o mercado precifica bem. Então, mesmo que ele não fizesse o desdobramento, ela continuaria subindo. Da outra vez, por exemplo, a Magazine Luiza esperou dar R$600, R$700 para fazer o desdobramento. E a empresa continuou subindo, porque ela era boa. O que faz a empresa subir são os fundamentos dela ou a expectativa de mercado que seja favorável. Não é o desdobramento em si ou o aumento da quantidade de ação com redução do valor da ação, nem mesmo o aumento da liquidez. Só para dar dois exemplos rápidos aqui, a Grendene, por exemplo, em 2017 ou início de 2018, ela desdobrou 3 ações para uma, né? Cada uma ação virou 3 ações, o preço da empresa caiu de 27 para 9 por causa disso, e até hoje ela ainda não voltou para esse patamar. Outra empresa que fez um desdobramento recente de 10 para 1 foi a Guararapes. Caiu de 160 a 170 reais para 16, 17 e hoje ela se encontra num valor menor. Não são todas as empresas que crescem depois do desdobramento, porque o valor da empresa não muda. Tá? E com relação se vale a pena ou não a Magazine Luiza, e então, já que não muda nada, você pode seguir o teu planejamento atual, o teu planejamento anterior. O fato dela desdobrar não muda nada. Se você acha que ela valia a pena, você compra. Se você acha que ela não valia a pena, você não compra. Uma forma simples, que seria a fórmula de Graham, a segunda fórmula, ele mostra que depende de um determinado crescimento a empresa. A empresa pode ter um valor muito elevado, contanto que ela tenha potencial de crescimento suficiente. Então, na fórmula dele, a empresa precisaria crescer aí de forma constante, em torno de 22 a 24% ao ano, para que ela sustente o preço atual. Se a gente usasse um índice PEG, por exemplo, ela já teria que crescer aí em torno de 35% ao ano. Então essa que é a questão. O mercado viu os resultados anteriores dela, percebe que não tem gente que concorrendo com ela da forma que ela é e acredita que ela vai continuar entregando esses resultados. Enquanto ela entregar esses resultados, ela vai continuar tendo o valor que ela tem hoje e os múltiplos bastante esticados. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham acabado com as dúvidas com relação a desdobramento. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e avisem também aos amigos. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.